Estamos iniciando mais O Tema é Direito. Hoje nós vamos abordar a justiça restaurativa. Para tratar desse assunto, que é um assunto interessantíssimo, que é um assunto que vem ganhando espaço dentro do direito, a justiça restaurativa, eu convido a professora Cristina Martins, que é exatamente professora desta matéria, a matéria de Justiça Restaurativa, na nossa coirmã Fadisma. E, além disso, trabalha também na Promotoria Regional de Educação em Santa Maria. Professora Cristina, seja bem-vinda ao Tema Direito e gostaria que você começasse explicando para nós todos o que é o conceito da justiça restaurativa. Então, boa noite. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão novo, né? E também é um prazer estar aqui, que eu já fui convidada algumas vezes para estar aqui no curso, tanto no curso de Direito quanto de Psicologia, falando sobre justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma ferramenta diferenciada para podermos tratar com os conflitos, por meio de um diálogo seguro, respeitoso e pacífico. Né? Uma cultura diferenciada de tratar os conflitos de uma forma pacífica. E isso é uma mudança de cultura, porque, em verdade, às vezes nós imaginamos que os conflitos vão se extinguir. Não é isso. Nós sabemos que os conflitos existem, nós vivemos uma sociedade e o conflito é inerente, né, à vida social. O que nós precisamos ter a possibilidade de resolver esses conflitos de uma forma diferenciada. E a justiça restaurativa traz essa possibilidade. Então, uma forma de resolução de conflitos. Esta justiça restaurativa, ela parte de um princípio diferente da justiça punitiva, que é a justiça que nós conhecemos, a justiça penal, e de que os conflitos são resolvidos pela força estatal que se sobrepõe à vontade das partes. Na justiça restaurativa, nós temos as partes por si só se compõem e se reorganizam. Muito bem colocado, é isso mesmo. A justiça restaurativa, ela diferencia um pouco da nossa justiça comum, que ela é retributiva. Ela precisa de uma pena, né, para ter a justiça feita, mas na maioria das vezes as vítimas não saem satisfeitas. Normalmente a vítima não sai satisfeita, por maior que seja a condenação do ofensor. Exatamente, porque às vezes a vítima tem necessidade de expressar os seus sentimentos, as suas necessidades, as suas emoções, e isso na justiça comum ela não tem essa possibilidade. Muitas vezes ela é chamada ao processo para ser ouvida como testemunha. E aí lá ela não vai expressar os seus sentimentos. E no círculo restaurativo essa possibilidade é dada a ela no sentido de poder falar para o ofensor o que aquilo significou na vida dela, quais as dificuldades que ela está passando hoje, quais os traumas que ela tem. E esse ouvir do ofensor pode proporcionar uma mudança nessa pessoa, que muitas vezes quando ele sofre uma condenação e paga por uma pena, e essa responsabilização não acontece. Sim, porque quando ele é condenado e paga por uma pena, ele como que se sente quitado, né? Eu paguei, eu fiz e paguei. Ele não sente uma culpa, ele não tem a empatia com a vítima. Exatamente. E no momento do círculo restaurativo, o que mais dá prazer e satisfação para quem coordena um círculo, quem trabalha no círculo restaurativo e direciona os trabalhos, é chamado de coordenador ou facilitador. Essa pessoa tem uma satisfação imensa quando vê que isso acontece. A vítima tem uma empatia com o ofensor e vice-versa. Por quê? Assim como a vítima tem como expressar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas necessidades, o ofensor também. E muitas vezes o ofensor, naquele momento, ele não tinha nada pessoal contra aquela vítima. Muitas vezes aquela vítima estava usando um tênis que aquele adolescente queria naquele momento. Bom, isso não é pessoal, era uma pessoa que estava usando um tênis que ele precisava. Quando a vítima ouve isso, não que isso vá resolver, mas tranquiliza porque começa a imaginar que não é pessoal. Muitas pessoas ficam traumatizadas quando passam por uma situação dessas, porque pensam que podem ser perseguidas novamente. E isso vai diminuindo a sensação de pânico
e aquela pessoa que pôde desabafar e falar sobre os seus sentimentos, essas emoções, saem desse círculo e desse diálogo de forma diferente. Hoje, no aspecto judicial, a justiça restaurativa não está sendo implantada porque não existe nem previsão legal para isso. Quer dizer, isso seria um trabalho muito mais de entendimento das partes, nos crimes de menor potencial ofensivo, talvez, mas no que tange a criança e o adolescente, que é uma área que você trabalha, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho nesta área da criança e do adolescente, que é exatamente uma área de muito conflito, de muita discussão, às vezes, de pequenos deslizes? Exatamente. Bom, no Rio Grande do Sul existem juizados da infância e juventude que utilizam a justiça restaurativa como uma possibilidade. O juizado, a terceira vara da infância e juventude de Porto Alegre, né, que é a juíza titular, a doutora Vera Doboni, que já esteve conosco em Santa Maria também, eles utilizam a justiça restaurativa como forma de resolução. Eles utilizam a justiça restaurativa suprimindo o procedimento penal? Judicial, o processo é suspenso, enquanto se realiza o procedimento restaurativo. Se for procedente, se o der resultado. acordo realizado no círculo restaurativo for pactuado, e isso é preciso explicar que a justiça restaurativa se realiza dentro de procedimentos, ela se realiza dentro de princípios e valores. Um dos princípios é a voluntariedade, as pessoas participam voluntariamente, tanto o ofensor quanto vítima. E nesse círculo restaurativo, primeiro é realizada a conversa individualmente com cada um deles, num momento, no qual chamamos de pré-círculo. Num segundo momento, então, tem o encontro geral, que é o círculo restaurativo. Nesse círculo restaurativo é realizado um acordo, uma combinação entre as partes. O que cada um pode oferecer ou fazer para restaurar aquela relação. Isso não precisa ser em pecúnia, pode ser em ação. Sim. Dessa combinação surge um acordo, um termo de acordo que é assinado por todos e se marca um pós-círculo para averiguar se aquelas ações estão sendo realizadas. Se isso ocorre, informa-se o juízo e o processo pode ser arquivado. E qual é o papel e o coordenador? Ele é um coordenador único ou é uma equipe multidisciplinar que faz esse trabalho junto? O coordenador, no momento do círculo, ele pode ter um colaborador que é chamado de co-coordenador. Sim. Então, duas pessoas podem coordenar esse círculo. O coordenador, ele tem que ter uma formação em justiça restaurativa, mas ele pode surgir de uma equipe multidisciplinar. Ele pode ser assistente social, psicólogo, da área jurídica ou não. Pode ser professor, enfim, ele não tem um pré-requisito de formação. Ele tem que ter os cursos de formação em justiça. Ele tem que ter capacitação para aquilo ali, uma capacitação específica, adquirida. Exatamente. E ter um perfil. Por mais que a pessoa faça cursos de formação e se aperfeiçoe nessa área, se ela não tem um perfil adequado para se fazer uma autoavaliação de uma mudança cultural, de olhar o outro com outros olhos, trocar as lentes, que a gente diz, é ver com uma outra lente, né? Às vezes é difícil ver um ofensor como uma pessoa que não tem uma culpa total. É uma pessoa normal, por assim dizer, né? Exatamente, e tem os seus motivos para ter ter feito aquele ato. Então, no momento que eu estou coordenando um círculo, eu não posso tomar partido. E onde se realizam estes encontros? Eles são realizados dentro do fórum, fora do fórum, no local onde acontece? Onde é que são realizados esses encontros entre ofensor e ofendido? Normalmente existem as centrais de práticas restaurativas. Em Porto Alegre, então, no Juizado da Infância e Juventude, tem a Central de Práticas Restaurativas do Juizado. Sim. Em Caxias do Sul também tem uma central. E nós, aqui em Santa Maria, estamos em busca de implantar a Central de Práticas Restaurativas no Juizado, no Fórum aqui em Santa Maria. E a FADISMA também está com o lançamento aí do SEMPRE, Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA. Então, as pessoas podem encaminhar, né, da comunidade ou da própria comunidade acadêmica, trazer essas situações para os círculos restaurativos.
E aí se faz uma triagem, né? Porque os casos são avaliados, se existe a possibilidade de participar ou não desse círculo e se é apropriado aquele caso para a situação. E ele se aplica só às questões, digamos assim, de enfoque criminal ou pode-se para outras questões fora? Olha, eu como coordenadora e apaixonada pelo tema, arrisco a dizer que é qualquer enfoque. A justiça restaurativa, ela se presta para ter uso na justiça comum, nas escolas, em famílias, em instituições, em empresas. Onde existe o conflito, existe a possibilidade de se aplicar a justiça restaurativa. O que não existe ainda e o movimento da justiça restaurativa vem buscando é uma política pública que efetive isso. É uma lei que execute isso. Efetive no sentido de dar, digamos assim, eficácia legal àquele acordo firmado? Não, a eficácia legal para quem já aplica já existe, né? Sim. Por exemplo, porque existem convênios. Em Caxias, por exemplo, a Central de Prática faz o convênio. Sim. E os próprios juízes encaminham. Então, aquele acordo, se ele é cumprido, ele é efetivado, ele é homologado. Sim. E o Sim, processo é arquivado. Mas ele precisa ter esse convênio, precisa ter essa ligação. Em verdade, hoje, a ligação é com o juiz. Sim. Se ele aposta nessa ideia e aceita, não existe uma lei que faça cumprir isso, né? É a vontade do juiz. Agora, isso passa muito, como nós conversamos, né? Pela cultura geral, porque as pessoas, elas, no Brasil, ainda têm aquela sensação de que eu vou para a justiça e eu quero ganhar, eu não quero abrir... É um olhar punitivo. É um olhar punitivo e um olhar de disputa, né? Uma prevalência pela disputa em detrimento de uma negociação, de uma diplomacia. Exatamente, e cada vez mais a gente observa que isso não traz resultados. Não, ele só agrava o problema. Por mais que tenha ganho a ação, não sai satisfeito. Não sai satisfeito. Sai angustiado. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Eu estou conversando com a professora Cristina Martins, que é professora de Justiça Restaurativa da FADISMA, aqui de Santa Maria. Nós voltamos em seguida, logo após o intervalo. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. O tema é Direito, hoje trata da justiça restaurativa. Eu converso com a professora Cristina Martins, que é especialista e professora desta matéria. Qual a diferença básica entre a mediação e a justiça restaurativa? O que um tem que o outro não tem? É perfeita essa pergunta, porque os meus alunos confundem muito ainda esse conceito. E ainda tem o hábito de chamar o coordenador de mediador e o encontro de mediação. Bom, na mediação judicial, e eu também sou mediadora judicial pelo Conselho Nacional de Justiça, que nós temos a Central de Mediação e Conciliação aqui no Fórum, e eu também trabalho lá, é uma situação, existe um mediador e os mediandos, duas pessoas, né, que buscam um acordo para resolver a sua situação. Na justiça restaurativa, o coordenador, ele traz
para o diálogo a vítima, o ofensor e uma comunidade de apoio, de forma igualitária. Os mesmos apoiadores, não é os mesmos, a mesma quantidade, o coordenador tem esse cuidado. Pergunta para a vítima, você gostaria de convidar alguém que você entenda que possa colaborar com o processo de acordo e de conciliação e de restauração dessa relação? Sim, eu gostaria de convidar minha professora, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha irmã. E aí, se ele convidar 3 pessoas, o coordenador vai ter o cuidado de proporcionar para que o ofensor também traga em torno de 2 a 3 pessoas. Para não chegar no dia do encontro, do círculo, Sim. um tem 1 convidado e o outro tem 3, já se sente menosprezado. Não. Então, tem esse cuidado de ter essa harmonia no círculo restaurativo. Então, essa comunidade, que é indiretamente participa do conflito, ela tem a possibilidade de colaborar no processo. E ela tem voz. Tem voz no processo. Tem voz e a colaboração é muito grande. Eu fiz um círculo restaurativo com adolescentes que tiveram uma briga generalizada numa escola estadual. E esse círculo, esse procedimento foi encaminhado para que eu fizesse na promotoria. E aí nós fizemos o círculo restaurativo, os meninos participaram e se sentiram valorizados. É essa palavra que a gente... Porque muitas vezes, principalmente na adolescência, né, o ato delinquente é um ato de chamar atenção, dizer, olha, eu existo, eu estou aí. Normalmente os atos de violência são um pedido de socorro, Sim. né? Mas só com essa visão diferenciada, essa troca de lentes, de ver ou tentar se colocar no lugar desse adolescente é que a gente vai ver isso. Normalmente a primeira forma de visão é, ele é um delinquente, Exato. Ele não sabe o que está fazendo, é inconsequente, faz isso porque não dá nada. Não existe não dar nada na adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, né? E quem visita uma unidade do CASE e conhece a realidade lá de dentro, sabe que dá sim, e é a mesma realidade de um presídio. É. Então, são grades, se muda a palavra. Correto. Mas na prática é a mesma coisa. E aquele que entrou lá por um fato, ele sai de lá muito pior do que entrou. Se nós pudermos restaurá-lo, né, sem fazer ele passar por lá, ele terá um futuro. Ele indo para lá, ele não tem futuro nenhum. E agora já temos uma previsão legal com relação a isso na nova lei do SINASE, que prevê procedimentos restaurativos durante a estada dele de internação, no CASE. Então já existe, né, uma possibilidade de trabalharmos de uma forma diferenciada dentro do próprio sistema de internato. Exatamente. Agora, voltando ao que você estava falando, de que isto foi feito dentro de uma escola. E qual foi o resultado? O resultado foi maravilhoso. Inclusive, eu arquivei o primeiro relatório da escola, de desespero e de não saber o que fazer mais, e das famílias, né, porque foram atos bem violentos. Foram pessoas que, inclusive adultos, que adentraram a escola e agrediram adolescentes com facões. Uhum. Isso é gravíssimo. E os adolescentes e as famílias estavam com medo de mandar esses adolescentes para a escola. E um relatório pós o procedimento restaurativo. É maravilhosa, assim, a diferença. E uma das pactuações que nós realizamos no Círculo, como os meninos acharam muito interessante aquele procedimento e eles, eu posso dizer aqui que eles disseram que nunca se sentiram ouvidos daquela forma na escola. Sim. E aí eu perguntei se eles gostariam que a escola desenvolvesse isso como prática dentro da escola, e eles acharam muito interessante. Então, uma das ações pactuadas foi que eu pudesse fazer um workshop, uma palestra de sensibilização para os educadores, para a equipe diretiva da escola, e nós fizemos isso. E os professores conheceram essa possibilidade, essa ferramenta, e muitos estão utilizando. No pós-círculo, eu conversei com os meninos e perguntei como é que estavam sendo tratados, como é que estava o clima da escola, como é que eles estavam se relacionando. Eles disseram que já tinham notado a diferença da escuta da equipe diretiva, dos professores com relação a eles.
que antes eles tentavam falar alguma coisa, mas... E aqui eu não estou culpando, ainda mais hoje, né, que é Dia dos Professores, um dia tão especial, e eu sei e admiro muito tudo que eles fazem, porque eles fazem o que podem, dentro do que eles sabem. É que no sistema, né, vai desgastando, vai Exatamente. desgastando. E chega Tanto que quando a gente chega com uma ferramenta assim, eles ficam felizes, porque é uma luz no fim do túnel. E a diferença nessa escola de antes e após é incrível. Então, só quem participa, eu sempre digo que a justiça restaurativa é vivencial. Tu precisa viver esse procedimento para ver o que ela causa em cada um e nas pessoas que participam. E um dos procedimentos, dos princípios também da justiça restaurativa é a humildade. E a humildade principalmente pelo coordenador. Sim. Porque normalmente quando o procedimento é tão bem orientado e direcionado e coordenado, as pessoas envolvidas, quando termina o procedimento, elas estão tão aliviadas e tão tranquilas que elas nem lembram do coordenador. Sim. Porque foram elas que chegaram e construíram. Então, o coordenador, ele não dá opinião. Por que vocês não fazem isso? Por que você não faz tal coisa? Não. Ele estimula o diálogo por meio da comunicação não violenta, né? São formas de falar as coisas que estimulam eles a dialogar. E empodera as partes para chegar a um acordo. Quem está nos assistindo, com certeza deve estar se perguntando se, por exemplo, uma escola tem um problema, ela pode se valer disto ou isto só ocorre nos casos que chegam à justiça? Eu estou falando numa escola, mas posso falar até num condomínio, né? Que às vezes tem... Eu acho perfeito. A ferramenta principal da justiça restaurativa é a comunicação não violenta. Sim. E a comunicação não violenta proporciona para que as pessoas digam o que precisam, ou as suas necessidades, os seus sentimentos, expressem as suas necessidades ou sentimentos sem ferir o outro. E isso proporciona que ele alcance as suas necessidades de uma forma mais adequada. É mais fácil tu conseguir o que tu precisa se tu conseguir uma linguagem não violenta. E na escola... só para te ter uma ideia, aqui em Santa Maria existem 12 escolas com formação em práticas restaurativas. 12 escolas em Santa Maria? 12 escolas públicas. 4 escolas foram capacitadas por um projeto da Promotoria da Infância e Juventude, em 2010, e mais 8 escolas por um projeto desenvolvido pelo CDDICA por provocação da Promotoria da Infância e Juventude também. Então, nós tivemos um ano dentro dessa escola, implantando as práticas restaurativas e capacitando esses professores na comunicação não violenta, em como dialogar com seus alunos para desenvolver neles essa cultura de resolução de conflito diferenciado. Porque hoje, nas escolas, há uma queixa generalizada dos professores da postura violenta dos alunos, né? Mas também... com certeza isso gera uma reação na mesma proporção. Então, quando você me diz que tem 12 escolas já com práticas restaurativas, é um ganho enorme. E eu, semana passada, ganhei um presente muito emocionante, porque uma professora de uma dessas escolas me ligou às 9 da noite. Cris, eu preciso compartilhar contigo uma notícia. Tu estivesse aqui na escola, era num curso de formação continuada dos professores, numa manhã, e nós estávamos com um problema gravíssimo numa turma, na escola estadual, e estava tudo perdido, e os professores disseram que não vinham mais dar aula naquela turma, tinha um adolescente muito complicado. E ela disse, olha, se está tudo perdido, por que nós não arriscamos implantar ou desenvolver a justiça restaurativa? Vamos fazer um círculo restaurativo. Total, já está tudo perdido, então vamos arriscar. Não temos nada a perder. É. E nós tentamos, e estamos tentando. Ela disse, Cris, eu entendi que naquele momento os professores eram vítima e o aluno era o ofensor. Reuni eles num círculo e proporcionei para que primeiro os professores falassem os seus sentimentos, as suas emoções e o que tudo aquilo estava significando para eles. E o menino ouviu e também pôde falar das suas emoções. Só que antes de falar das emoções, ele disse, eu não imaginava que eu causava tudo isso em vocês. Eu não tinha essa noção.
Então, a partir de hoje, eu prometo para vocês que vocês vão ter uma nova pessoa dentro da escola. E o que eu puder colaborar para que melhore o ambiente escolar, eu vou colaborar. E diz que a partir daquele dia, fazem 15 dias, ele está, assim, exemplar. Maravilha. E eles estão fazendo esse diálogo com os alunos. Todas as semanas, convidam um grupo de alunos para dialogar com os professores. E estão construindo ações para resolver os seus conflitos. Eles estão tendo autonomia para resolver os seus conflitos. Eu lamento que o nosso tempo realmente seja curto para tratar desse assunto que é apaixonante. Né? É novo e apaixonante. Vou já deixar aqui o convite para que você volte em outra oportunidade para nós tratarmos mais aprofundadamente dessa questão, porque realmente é o caminho pelo qual nós podemos sair desse clima de violência e de choques permanentes que a sociedade tem vivido hoje em dia. Eu agradeço muito a professora Cristina Martins por sua presença aqui no nosso programa e convidamos a quem está nos assistindo a estar conosco novamente na segunda-feira, na 1h30, e também aqueles que não assistiram o programa na íntegra, que possam assisti-lo logo mais às 23h30 em reprise, ou a partir de amanhã no canal da TV Unifra, no canal YouTube da TV Unifra, o programa estará disponível. Obrigado pela audiência.